irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Como o pastor Sandro falou, né? Hoje é o dia da Bíblia, o segundo domingo de dezembro, nós comemoramos o dia da Bíblia. E às vezes a gente não tem noção quantas pessoas morreram para que essa palavra chegasse até nós, hoje no século 21. Quantas pessoas. Mas Deus é bom, e para a gente ver a importância que é a palavra de Deus na vida de um cristão. Amém? Convido você a abrir sua Bíblia lá em Mateus, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18, parte B. Versículo 18, parte B. E diz assim, vou ler o versículo todo. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra aqui, o próprio Senhor Jesus estava se referindo à pedra, Ele mesmo. Ele é a pedra fundamental da igreja. E Ele diz aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Oremos. Pai querido e Pai amado, santo e bendito é o Teu nome, Senhor. Estamos aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo, esse nome que está acima de todo nome, Pai, para Te adorar, Te bendizer, Senhor. E para se render também diante de Ti, Pai. Reconhecendo que precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos, Pai. Senhor, não queremos estar aqui, Pai, querendo bater cartão. Não queremos estar aqui, Senhor, só para dizer que viemos. Não, Senhor. Que a nossa vinda aqui, Pai, que esse momento, Senhor, que estamos aqui, Senhor, o Senhor venha atuar em nossas vidas. Que a gente venha se jogar, Senhor. Que a gente venha se lançar, Senhor, nas suas águas purificadoras, Pai. Que a gente venha, Senhor Deus, levar as nossas mentes, Senhor, cativo aos Teus pés, Senhor. Que o nosso prazer, Senhor, seja estar em Tua presença, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, aviva a Tua igreja, Senhor. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Transforma a Tua igreja, Senhor. Levanta-nos, Senhor, em nome de Jesus. Levanta-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, Santo Espírito. Precisamos Te ouvir, Jesus. Precisamos Te ouvir, Senhor. E por favor, Senhor, ministra sobre nós, Senhor. Espírito Santo, que a Tua presença seja manifestada em nossas vidas, em nome de Jesus. Que a gente venha sair daqui diferente, Senhor, viver diferente, para a glória do Teu nome, Senhor, porque nós não aguentamos mais viver da maneira que temos vivido, Senhor. Por favor, nos ajuda, nos transforma, nos limpa, Senhor, nos renova, que verdadeiramente, Pai, a gente venha viver em novidade de vida, Senhor, em nome de Jesus. Precisamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, queridos, poder sentar. Nós vamos falar, eu já preguei essa mensagem, mas eu senti da parte do Senhor de trazê-la novamente à igreja. Nós pregamos aqui um dia de quinta-feira e eu até falei com os meninos para não colocar no ar, porque eu senti do Senhor que eu teria que pregar novamente essa mensagem em nome de Jesus. E essa mensagem fala de uma igreja forte. Características de uma igreja forte. Porque aqui o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Diz a palavra do Senhor. Mas aqui o Senhor está falando de uma igreja forte. Porque o inferno, ele já é derrotado. O diabo já é derrotado. Mas se nós, como igreja do Senhor, nós não tivermos um posicionamento, não vivermos de maneira como igreja, o inimigo vai prevalecer. Porque nós não vamos estar sendo a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, mas nós vamos acabando só de passar de uma igreja
institucional. Porque dentro do povo de Deus, irmãos, dentro da igreja, tem o corpo de Cristo, tem a igreja do Senhor, tem a noiva do Cordeiro. Amém? E que eu e você, em nome de Jesus, possamos olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos: eu tenho sido a igreja do Senhor ou eu tenho sido apenas uma igreja institucional? Eu tenho sido a noiva do Senhor? Eu tenho sido a noiva do Cordeiro? A igreja que o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerá contra ela? E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nesta manhã, queridos. As características de uma igreja, da igreja forte, da igreja do Senhor. Amém? A primeira característica é a dependência. Uma igreja forte, a igreja do Senhor, é uma igreja dependente do seu Senhor. Amém? É uma igreja dependente de Deus, dependente de Cristo, porque Cristo é a nossa rocha. Porque a própria palavra diz: se a gente firmar a nossa casa na areia, essa casa com o tempo vai o quê? Desmoronar. Mas a Bíblia diz que aquele que a casa é firmada na rocha, e essa rocha é quem? É Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Essa casa pode vir as ondas, pode vir os problemas, que ela não vai se abalar. Ela pode até ter medo, mas ela não vai viver com medo. Ela pode até um dia ficar triste, mas ela não vai viver entristecida, porque o Senhor é com ela e ela é dependente do Senhor. Uma igreja forte, ela depende exclusivamente do Senhor Jesus Cristo e da sua graça. Lá em João 3,27 diz: João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Então, queridos, se nós falamos que somos do Senhor, se nós somos cidadãos do céu, a nossa vida como igreja tem que ser dependente do Senhor dos céus e da terra. Porque nada provém de nós se não vier dos céus. Nada na nossa vida, nada na igreja pode vir. A igreja não pode existir, a igreja não pode prevalecer se do céu não lhe vier o socorro, se do céu não lhe vier o poder, se do céu não vier a graça do Senhor. Amém? A igreja tem que depender de Deus. A igreja que não depende de Deus não é a noiva do Senhor. Não é a igreja que a palavra de Deus se refere, mas simplesmente a igreja institucional. Uma igreja que apenas tem o movimento, tem a religiosidade, tem os hábitos, mas não tem a presença do Senhor. Ela não é a igreja do Senhor porque ela não é dependente. Porque quem é a igreja é dependente do Senhor da igreja. Amém? Em nome de Jesus. Lá em João diz, né? O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. João 15,5 diz: eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim, disse Jesus, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. Sem Jesus a igreja nada pode fazer. Sem Jesus a igreja não é igreja. Nós só somos igreja se tivermos o Senhor Jesus como centro da nossa vida. Só em Jesus vamos dar fruto, fruto de arrependimento, fruto de transformação, fruto em pregar a palavra de Deus. Amém, queridos? Lá em Provérbios 16:9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Uma igreja forte, a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, ela é dependente do cabeça que é Cristo. Ela é dependente do noivo. Não é pecado, queridos, a gente fazer planos como igreja. Mas se a gente não buscar do Senhor direção, se o Senhor não dirigir os nossos passos, aí sim se torna pecado, porque uma igreja forte é uma igreja dependente. Então, se você quer ser verdadeiramente igreja do Senhor, a noiva de Cristo, lavada e remida no sangue de Jesus,
Tenha dependência do Senhor na sua vida. Tenha dependência do Senhor nas pequenas e nas grandes coisas. Não espere primeiro quebrar a cara para depois depender do Senhor, não. Seja dependente do Senhor em nome de Jesus. Então, a primeira característica de uma igreja forte é uma igreja que tem dependência do seu Senhor. A segunda característica de uma igreja forte é uma igreja obediente. Amém? Obediência. Obediência a quê e a quem? Obediência a Deus. E quem diz que ama a Deus, obedece a sua palavra, queridos. Obedece a sua palavra. Hoje, o segundo domingo, comemoramos o dia da Bíblia. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E essa palavra é a verdade que nos liberta de nós mesmos, nos liberta das nossas vontades, que muitas das vezes, queridos, as nossas vontades são egoístas, são más. Então o Senhor nos liberta, Ele nos transforma, mas há poder nessa palavra. Se verdadeiramente nós abrirmos os nossos corações e nos quebrantar diante da palavra de Deus, como guia, como rumo para as nossas vidas, verdadeiramente nós vamos ser transformados. E a palavra de Deus se aplica em todas as áreas para a nossa vida. Deus nos instrui em tudo na Bíblia. Então uma igreja forte é aquela que obedece à palavra de Deus. Queridos, não tem como a gente falar que somos do Senhor se a Bíblia não for a nossa única fonte de regra, de vida. Amém? Em nome de Jesus, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, bem conhecido, né, de todos nós, mas que apenas não seja conhecido no intelecto, mas seja conhecido no nosso coração, de verdade, em nome de Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, para tudo que você precisa, para toda orientação na sua vida, isso se encontra na Bíblia Sagrada. Amém? E a Bíblia é inspirada por Deus. Foi o Espírito Santo que inspirou homens separados por Deus para escrever a sua palavra. Lá em Salmo 119, versículo 105, diz: luz para os meus pés é a sua palavra. Deixa eu ver, eu gosto de ver para não falar errado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então eu falo o quê? Luz, direção. Quando a gente está no claro, irmãos, quando está tudo aceso, a gente consegue ver tudo melhor, não é verdade? Então que a gente venha melhorar a nossa vida, acendendo a palavra de Deus nos nossos corações e na nossa mente. Que a gente venha renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Eu vi um vídeo essa semana muito interessante. Há muito tempo eu não acompanho essa irmã, mas no início da minha conversão ela foi assim um canal de Deus para as nossas vidas na minha casa. Temos até livros dela lá. E eu vi um videozinho dela no Instagram, ela falando que a nossa mente, a nossa vida, a nossa mente é um computador. Ela falou bonitinho lá, eu não sei falar muito bem, que é um computador. E que quando nós nos convertemos, quando nós somos de Jesus, nós temos que pegar esse computador, que é a nossa mente, formatar, é isso? Tirar todos os aplicativos anteriores, todos os programas anteriores e colocar somente um programa em nós, que é o programa da palavra de Deus. Nós temos que sermos reprogramados pela palavra de Deus. Aqueles velhos programas do nosso computador têm que ser retirados. E nós temos que colocar somente, exclusivamente, o programa da palavra de Deus na nossa mente, porque aqui nós precisamos de tudo. Tudo que nós precisamos, nós temos aqui. Todas as instruções em nome de Jesus. Lá em Mateus 4,4 diz: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, olha, o próprio Senhor Jesus respondendo para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós gostamos do pão. Comer pão não é pecado. Mas assim como nós não abrimos mão do nosso pãozinho, do nosso alimento,
Nós não podemos abrir mão da palavra de Deus, irmãos. Senão nós vamos ficar aniquilados, nós vamos ficar fracos, nós vamos ficar desnutridos, nós vamos ficar à mercê pelo caminho, se rastejando. E Deus não quer isso para a gente. Deus quer nos ver robustos espiritualmente, em nome de Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 5, dos versículos 4 ao 6, ali fala da passagem onde os pescadores foram pescar. E Jesus ficou observando que eles voltaram sem nada. Eles não pescaram nada. O trabalho deles foi vão naquela noite. E ali Jesus entrou no barco de Simão, Pedro. E Jesus ali pregou e depois deu uma ordem para Pedro. Para Pedro voltar novamente, voltar ao mar e pescar. E Pedro falou para ele: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Sobre a tua palavra. Irmãos, e é assim a vida da igreja do Senhor. Nós temos que viver sob a palavra de Deus. Sob a palavra de Deus. Não tem como. Não existe isso. A gente dizer que é de Cristo e viver longe da direção da palavra. Não tem como, queridos. Então o que a gente tem que falar para o Senhor, mesmo que a gente não esteja vendo nada, mas que a gente venha obedecer a palavra de Deus. Que você venha dizer na situação que você está passando: Senhor, sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. A terceira característica, a primeira característica de uma igreja forte é uma igreja dependente. A segunda característica de uma igreja forte é uma igreja obediente à palavra de Deus. A terceira característica de uma igreja forte é uma igreja que tem disponibilidade. É uma igreja disponível. É aquela que diz sim para Jesus e que diz sim para a sua obra. Amém? Que não vive para si mesmo, que não é egoísta. A igreja não pode ser egoísta, queridos, porque Jesus não foi egoísta. O Pai não foi egoísta. O Pai deu o seu Filho por nós. Jesus deu a sua vida por nós. Jesus deu o Espírito Santo por nós, para todo aquele que nele crê. Olha que demonstração na prática. E se nós falamos que somos de Deus, somos a igreja do Senhor, como noiva, temos que seguir o exemplo do noivo, em doar as nossas vidas pelo Senhor e pelos irmãos, uns pelos outros. Amém, queridos? Diz lá em Isaías 6:8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu, profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que hoje, se nós escutarmos a voz do Senhor perguntando quem eu vou enviar, quem vai fazer essa obra, quem vai ocupar esse cargo na minha casa, será que o Senhor vai ouvir de nós? Eis-me aqui, Senhor, de todo o nosso coração. Lá em Lucas 1:38, Lucas 1:38, nada melhor do que deixar a palavra falar por si só. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 1:38. Então disse Maria, aqui está falando do contexto do nascimento de Jesus, quando o anjo falou para ela que Deus a tinha escolhido para ser a mãe do Salvador. E ela disse assim: uma adolescente que estava noiva, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a minha vontade, disse Maria. Segundo o meu querer? Não. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Olha que exemplo de disponibilidade de Maria em ser mãe do Salvador, uma adolescente. Olha como a vida desta menina ia mudar. Ela estava noiva. Ela não pensou na reputação dela, queridos. Ela não pensou a forma que ia mudar a sua vida. Maria, ela sabia que ela era serva do Senhor. E o servo não tem vontade própria. E ela falou que ela ia obedecer segundo a palavra de Deus.
Ela não ia obedecer segundo a sua vontade, mas segundo a sua palavra. Olha que exemplo para nós hoje. Amém, queridos? Em nome de Jesus, lá em Atos 9, 10, aqui são vários exemplos para nos mostrar toda a Bíblia. Diz assim: havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão. Olha que experiência, que ele podia até duvidar, mas ele não duvidou, porque ele conhecia o Senhor que ele servia. E a visão diz assim: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Diz que ele era um discípulo. O discípulo não tem vontade própria, mas isso é uma outra mensagem. Amém? O discípulo, Ananias era um discípulo, e ele ouviu o chamado do Senhor. Ele nem sabia do que se tratava, mas ele confiava no Senhor, e ele disse: eis-me aqui, porque ele sabia que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém, queridos? Em nome de Jesus, lá em Marcos, no capítulo 1, se você quiser abrir, pode abrir, Marcos capítulo 1, segundo o Evangelho do Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor, nos versículos 17 e 18. Olha a disponibilidade. Olha a disponibilidade dos discípulos. E aqui eles nem eram ainda. Eles estavam sendo vocacionados. Foi quando eles receberam o chamado do Senhor. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Jesus falou e eles foram. Jesus chamou e eles obedeceram. Eles não duvidaram. Eles nem pensaram, mas eles reconheceram o senhorio de Jesus. E se só nós somos igreja, irmãos, nós temos que ter o senhorio de Jesus. Nós não temos que ter Jesus só como Salvador. Jesus é Salvador, sim. Nós só temos salvação nele se nós nos arrependemos de todo o coração e confiarmos no sacrifício redentor da cruz. Mas viver o reino de Deus, ser participante do reino de Deus, é só quem tem Jesus como Senhor. Só é igreja, só é noiva quem recebe o senhorio de Cristo. Então, a primeira característica é uma igreja dependente. A segunda, obediente. A terceira, uma igreja forte, é uma igreja disponível. E a quarta característica de uma igreja forte é uma igreja influenciadora. A igreja tem que influenciar, queridos, e não ser influenciada. Jesus não chamou a igreja, ele não é o cabeça da igreja, para a igreja ser Maria, vai com as outras. Jesus chamou a igreja para a igreja ser firme, para a igreja se posicionar na sua fé, em nome de Jesus. A igreja forte, ela influencia, ela não é influenciada. A igreja forte não é uma igreja camaleão. Sabe o que é o camaleão? Ele muda de cor conforme o seu ambiente. Lá na igreja eu sempre conversava isso, quando eu liderava os adolescentes lá, sobre isso. Sempre conversava isso com eles. Para que eles não fossem crentes camaleão. Se está na igreja, ele é crente. Ele é cristão, ele é servo de Deus. Se ele está numa festa de aniversário familiar, o ambiente que conduz ele. Não, queridos. A igreja forte, a noiva de Cristo, ela é firmada na rocha. Ela tem convicção da sua fé. Aonde ela está, ela é de Cristo. Ela vai testemunhar de Cristo. Isso não quer dizer que você não vai brincar, que você não vai rir. Não se trata disso. Deus não chamou a gente para ser triste. Pelo contrário, aonde tem Jesus tem fartura de alegria, mas a verdadeira alegria, a alegria que vem da salvação, a alegria que vem do Espírito, que é fruto do Espírito, não é uma alegria de circunstância, não é uma alegria de um efeito de algo químico em nosso organismo, não é efeito de prazeres momentâneos que desagradam a Deus, não. É da alegria que vem do Senhor, que traz leveza, que traz transparência. Amém? Então que nós possamos sermos influenciadores como igreja, no nosso trabalho, na nossa escola. Em nome de Jesus, se posicionar na rocha que é Jesus. Amém? Saberem quem tem crido. Uma igreja forte, ela não é levada por modismos. Não. Porque uma igreja que é levada por modismo, queridos, é uma igreja fraca e uma hora ela vai cair. E a hora que acabar a moda?
E a hora que acabar as novidades? A novidade está em Cristo. Ele que nos faz andar em novidade de vida. Amém? Então, uma igreja forte, ela não é levada por modismos, ela não é levada por ventos de doutrinas para atrair pessoas. Quem atrai as pessoas, queridos, é o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus. Daniel não tinha, Sadraque, Mesaque e Abednego, não tinha nenhuma modernidade, não tinha internet, não tinha nada. E os irmãos, os caras eram fiéis a Deus, fiéis ao Senhor, não se prostraram diante dos reis. E a igreja hoje se acha tão espetacular, mas é uma igreja fraca, uma igreja que o ambiente diz quem ela é. Não, queridos. Você que tem que dizer quem você é no ambiente que você está. As pessoas que têm que notar a igreja do Senhor ali naquele lugar. Tem que ver a luz brilhar em você, em nome de Jesus, e em mim também. Antes de falar com você, o Senhor falou comigo. É uma igreja que não é levada por heresias, mas que tem a palavra de Deus como pauta. Que não confia no homem no sentido, tem que confiar sim uns nos outros, irmãos. Mas não confia no sentido da pessoa ser a ponto de não errar. Nós erramos também, os homens erram. Os pastores, às vezes, são, o que eu posso dizer a palavra? Podem se... Me ajuda aí, gente. Se equivocar em algum conhecimento e ser esclarecido mais lá na frente. Mas aí também nós temos que ter a humildade, né? Esse que errou, que se equivocou, em pedir perdão e se consertar diante da palavra e dos irmãos, em nome de Jesus. Nós não temos que viver o coach. Jesus, ele é completo. O evangelho, ele é integral. Ele trabalha no nosso espírito, na nossa alma, nas nossas emoções e também no nosso corpo. Mas, queridos, Jesus não chamou para a gente viver de palavra motivacional do homem. Jesus nos motiva através da sua palavra, que é verdade, que nos liberta de verdade. A palavra motivacional do homem, ela vai amaciar o teu ego, vai engordar o teu ego, e cada vez mais o teu ego grande, o teu ego gordo, vai te afastar de Deus. Vai te afastar de Deus. Vai te impedir de se humilhar e reconhecer a grandeza de Deus. Quem tem que ser grande em nossa vida é Deus, não o nosso ego. A cada dia mais nós temos que diminuir para que Deus cresça em nós. Mas às vezes nós louvamos isso de boca para fora, e cada dia mais a gente quer crescer. É a minha felicidade, é as minhas regras, são as minhas vontades. Não, queridos, tem que ser a vontade do Senhor. Palavras motivacionais não vai mudar a nossa vida. Palavras motivacionais não vai libertar, não vai nos salvar. Uma igreja forte, ela influencia. Ela é guiada pela palavra e ela é cheia do Espírito Santo. Então, queridos, não seja camaleão, mas que você seja igreja, seja luz, e você venha a ser influência aonde você for. E por que nós falamos que uma igreja forte, ela tem que ser guiada pela palavra e tem que ser cheia do Espírito Santo? Porque eles andam junto. Foi o Espírito Santo que inspirou a palavra. Ele que escreveu a palavra através dos homens. E a palavra nos leva a sermos dependentes do Espírito Santo, anda junto. Não tem como você querer ser cheio do Espírito Santo e você desprezar a palavra de Deus. Não tem como você querer conhecer muito a palavra de Deus sem ser cheio do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. E a quinta característica de uma igreja forte é uma igreja perseverante. Amém? É uma igreja marcada pela perseverança. É fundamental, queridos, e vital para o crescimento da nossa fé, a perseverança. A perseverança. Lá em Tiago, vamos ir aqui no início mesmo, Mateus primeiro, Mateus 24, no versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar, aqui é o verbo, na ação, em nome de Jesus. Mateus 10, 22. 10, 22, diz assim a palavra do Senhor: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
Fala de perseverança. Então é até o fim. Não é perseverar um pouquinho, não, é até o fim. E perseverar, queridos, perseverar em seguir ao Senhor, perseverar em se render, em se humilhar, perseverar em fazer a sua obra. E aqui é tão interessante que diz assim: e odiado de todos sereis por causa do meu nome. Querido, a igreja que está sendo influenciada pelos coaches, por palavras motivacionais, elas não vão aguentar essa pressão aqui não, irmãos. Porque a Bíblia diz que aquele que for querer viver piedosamente pelo Evangelho, por amor a Jesus, eles vão sofrer perseguições, eles vão ser zombados, eles vão ser chacoalhados. E por mais que a gente hoje ainda não passamos por perseguições de ter que dar a cabeça ainda por Jesus, cara, vai estar difícil para o nosso lado, porque às vezes a gente não dá nem o nosso tempo, já dá a cabeça. Vai ser difícil, é para a gente repensar. Porque ninguém quer ser contrariado, irmãos, hoje em dia. Todo mundo quer ser feliz. Tá aí uma onda aí da felicidade. Mas Jesus, a felicidade já foi encarnada, irmãos. A felicidade é Jesus. Sem Jesus não há verdadeira felicidade. Sem Jesus não há um verdadeiro contentamento. Eu tenho passado uma experiência com uma pessoa próxima a mim, próxima. A pessoa, irmãos, tem tudo para ser feliz. Tem tudo humanamente falando. Mas lhe falta tudo. Falta Jesus. Ele não encontra satisfação em nada. Ele não encontra satisfação no dinheiro. Olha que ele tem um bom salário. Ele não encontra satisfação no namoro. E olha que ele é amado. Ele não encontra satisfação na família. E olha que ele tem uma família estruturada. Ele não encontra satisfação nos amigos. E olha que ele tem poucos amigos, mas o que ele tem são bons amigos. Ele não encontra satisfação no entretenimento dele. Está sempre querendo mais. Porque lhe falta tudo. Humanamente, ele tem tudo. Mas lhe falta tudo, lhe falta Jesus, irmãos. E nós, como igreja, nós não podemos alimentar essa ideia falsa que nós temos que ser felizes. Nós temos que sermos salvos, nós temos que sermos lavados e redimidos no sangue de Jesus. E com certeza nós sermos salvos, nós vamos ter a alegria da salvação como fruto do Espírito Santo em nossa vida, queridos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Colossenses 1:11 diz assim a palavra do Senhor: fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Queridos, fortalecidos em todo poder, a força da sua glória em toda paciência, em toda longanimidade. Longanimidade fala-nos sobre perseverança e perseverar. Quem é longânimo, ele persevera no Senhor, em nome de Jesus. Lá em Romanos 12:12, diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Está falando de perseverança e mandando-nos perseverar na oração. Quem é uma igreja forte, é uma igreja que ora, é uma igreja que tem comunhão com o seu Senhor, com o seu noivo. Então aqui fala de perseverar na oração. Sejamos perseverantes em falar com o noivo. Amém? Não é assim a noiva? A noiva não é assim com o noivo? Humanamente falando? Trazendo para a vida espiritual, é assim que nós temos que ser também, queridos. Apaixonados. Amar o nosso noivo. Amar o nosso noivo, ter prazer de falar com ele de dia, de tarde, de noite. Quando nós que somos casados, quem é noivo, quem é namorado, duvido que fique um dia sem falar. Duvido que fique um dia sem falar. Não fica. Não é verdade? Nem que seja para falar o que não gostou, quem é casado aí. Nem que seja. Ou para ligar, às vezes o marido saiu, liga para falar alguma coisa. Às vezes uma coisa que podia esperar, mas liga. Então, que tipo de relacionamento nós temos tido com o Senhor? Que igreja temos sido? Temos que ser uma igreja de relacionamento, uma igreja forte, persevera em se relacionar com o seu Senhor, amém?
em nome de Jesus Cristo. Então, queridos, em nome de Jesus, Deuteronômio 1, versículo 36. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Tinha uma promessa para Caleb, e diz que ele perseverou em seguir ao Senhor, por isso ele alcançou a terra. Porque ele perseverou em seguir ao Senhor. Queridos, o Senhor, como nosso noivo, como Senhor da sua igreja, Ele nos chama a perseverar, porque Ele quer no final nos dar a coroa da vida. Ele quer no final que a gente venha gozar da sua plena presença no seu reino. Amém? Mas Ele nos chama a perseverar hoje, a perseverar amanhã, a perseverar cada dia no presente em nossas vidas, em nome de Jesus. Se a gente, irmãos, ouvir essa palavra domingo a domingo e não se posicionar como igreja, como a noiva do Cordeiro, não vamos viver de forma que o Senhor se agrada. Não vamos estar vivendo de forma que o Senhor fique feliz. O Senhor sim tem que ficar feliz. Nós sim temos que fazer que o Senhor fique alegre conosco, alegrar o coração do nosso Pai. Nós, como pais, não ficamos alegres quando nossos filhos nos alegram? Não ficamos? Assim é Deus. Vamos alegrar o coração do Pai. Vivermos como filhos obedientes. Vamos alegrar o nosso noivo. Vamos nos preparar, ser uma noiva ornamentada. Uma noiva que tem essas características. Vamos ser fortes, vamos fazer a diferença. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Que a gente venha ser a igreja que Jesus nos chamou para ser. Vamos ser essa igreja aqui, ó, que Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Uma igreja forte, queridos, é uma igreja dependente do seu cabeça, que é Cristo. A igreja do Senhor, ela não vai pela cabeça dos outros. Ela vai pela cabeça que é Cristo. E Cristo sendo cabeça, Ele nos guia pela sua palavra, em nome de Jesus. Uma igreja forte é uma igreja obediente à palavra de Deus. Uma igreja forte é uma igreja disponível. Uma igreja forte é uma igreja influenciadora. Uma igreja forte é uma igreja perseverante. Hoje é o dia que o Senhor nos chama, eu a você. Não sei como você tem vivido, mas eu sei, não estou conformada da maneira que tenho vivido. E nós temos que pedir ao Senhor a força que vem dEle. E Ele quer nos fortalecer. E Ele deu para a gente hoje as características de ser uma igreja forte. Que você seja dependente dEle, que você seja obediente à palavra dEle, que você seja disponível a Ele, que você seja influenciador e que você seja perseverante, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.